Bom, então veja uma coisa, né? Marx escreveu que a religião é o ópio do povo. Mas veja bem, isso basta você pensar um pouco, né? O que a religião acaba causando na vida das pessoas. A pessoa deixa de conhecer a sua própria realidade, a sua própria condição de vida, por conta da religião, que entope todo o cérebro, né? Sobe, a pessoa para de pensar, para de viver, para de tudo por causa da religião, né? Então, o que acontece para Marx é o seguinte: Marx estava falando da consciência social. E às vezes a religião não ajuda, né? A religião não ajuda. Olha, veja bem, se você faz parte de uma igreja em que o líder da igreja é arquimilionário, por exemplo, você é pobre, né? De onde vem o dinheiro dele? De onde você contribui para que essa situação aconteça, né? Então, você não tem consciência do que acontece na vida social. Você não tem consciência do voto, por exemplo, que você dá. Você vota para eleger o vereador, o deputado, o presidente, seja lá quem for, né? E esse teu voto é inconsciente. Então, veja bem uma coisa: marxismo não é tanto uma doutrina, quanto uma maneira de você compreender a realidade, compreender como funcionam as coisas, né? E você, é lógico que é uma teoria. Agora, as teorias são necessárias. Você imagina o seguinte: você imagina que você pega um microscópio, por exemplo, e olha naquele microscópio e você vê uma célula. Se você observar aquela célula lá, se você não tiver uma teoria para explicar como é que funciona uma mitocôndria, como funciona o núcleo da célula e tal, você não entende o que está acontecendo, né? Então, é assim, as teorias servem para que a gente possa explicar como as coisas funcionam. Então eu preciso de uma teoria que me explique, por exemplo, que eu faço parte de um grupo social e que outras pessoas fazem parte de outro, e que os interesses desses grupos são antagônicos, né? Então, a dominação, por exemplo, que existe de uns sobre outros, não foi Deus que pôs ela na Terra, né? Então, Marx está alertando as pessoas da tomada de consciência, que às vezes a religião ela serve como um instrumento de cegueira. Você não conhece gente na sua própria família que você acha que é cego por causa da religião? Completamente cego, né? A religião faz isso, e Marx percebeu isso aí também, né? Então agora vem outro problema. Se a pessoa diz assim: não, mas ser um marxista não pode ser um cristão, então agora vem outro problema para mim, que é o seguinte: como é que se acha que um cristão pode ser um não marxista? Como se fosse possível ser um cristão neutro, né? Não se posicionar a respeito das coisas e não compreender a sociedade. Se a pessoa é neutra em relação ao que acontece, por exemplo, em relação aos pobres, né? Pobres sofredores, quer dizer, a pessoa olha para aquelas pessoas que estão sofrendo e não consegue entender isso, não consegue aceitar, que raio de cristão vai ser? Vai ser isso, né? Então o que acontece na pregação nas igrejas? Muitas vezes é uma pregação vazia, que não tem significado, não tem sentido transformador algum. É uma transformação individual, só para o indivíduo, né? Vou ter que fazer um terceiro vídeo aqui para falar sobre essas transformações dos indivíduos.